Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, venha comigo conhecer 15 lugares da Terra onde o chão continua se movendo. Número 1. Centralia, Pensilvânia. Em 1962, Centralia era uma pequena cidade mineradora localizada na região de carvão antracito da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Era uma comunidade de aproximadamente 1.000 habitantes construída sobre uma das áreas carboníferas mais importantes da região. A mineração já fazia parte da história daquele lugar havia muitas décadas, e praticamente tudo na economia local estava ligado, direta ou indiretamente, ao carvão escondido sob a cidade. Ninguém imaginava que o mesmo carvão responsável pela existência de Centralia acabaria praticamente destruindo a cidade. Tudo começou quando provocaram um incêndio em uma área utilizada como depósito de resíduos. A intenção era fazer uma queima controlada para limpar o local. O problema é que aquele depósito estava próximo de uma camada de carvão exposta e também de antigas estruturas de mineração. O fogo conseguiu alcançar o carvão subterrâneo. Depois disso, deixou de ser simplesmente um incêndio na superfície. As chamas penetraram no sistema de antigas galerias, túneis, poços e camadas de carvão existentes debaixo da cidade. Como essas estruturas estavam conectadas, o incêndio encontrou combustível suficiente para continuar avançando lentamente pelo subsolo e nunca conseguiram apagá-lo completamente. Mais de 6 décadas depois, o incêndio subterrâneo de Centralia continua sendo um dos exemplos mais conhecidos de fogo em mina de carvão no mundo. Durante os períodos mais intensos, algumas áreas do terreno ficaram extremamente quentes. Gases produzidos pela combustão subterrânea encontraram passagem pelas fraturas do solo, levando para a superfície dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros compostos perigosos. No inverno, o fenômeno ficava ainda mais evidente. O ar quente e úmido que escapava das fissuras entrava em contato com o ar frio da Pensilvânia, criando colunas de vapor que pareciam sair diretamente do chão. Era como se a própria cidade estivesse respirando fumaça. Uma das imagens mais famosas associadas à Centralia surgiu na antiga Rota 61. O pavimento começou a deformar, rachar e se abrir por causa das mudanças no terreno e do calor subterrâneo. Uma grande fissura atravessou o asfalto e, com o tempo, aquele trecho da estrada acabou abandonado. Durante anos, a velha rodovia rachada se transformou em uma das imagens mais conhecidas da cidade. Só que o problema não era apenas visual. Viver sobre um incêndio subterrâneo significava conviver com gases tóxicos, instabilidade do terreno e a possibilidade de novas áreas colapsarem. A partir da década de 1980, autoridades estaduais e federais financiaram a retirada da maior parte da população. Muitas propriedades acabaram adquiridas pelo governo, casas acabaram demolidas e famílias acabaram transferidas. A população, que já havia chegado a aproximadamente 1.000 pessoas, caiu até restarem apenas alguns moradores. Alguns se recusaram a abandonar suas casas e, depois de anos de disputas, receberam autorização para permanecer ali durante o restante de suas vidas. Centralia não desapareceu completamente. Algumas ruas ainda existem. Uma igreja permanece na região. Há terrenos vazios onde antes ficavam casas e comércios. A vegetação ocupou espaços abandonados e grande parte da antiga cidade simplesmente deixou de funcionar como uma comunidade normal. E, sob tudo isso, o incêndio continua. As estimativas sobre quanto tempo ele ainda poderá permanecer queimando variam, porque prever exatamente a evolução de um incêndio subterrâneo desse tamanho é extremamente difícil. Mas existe carvão suficiente no sistema para que o processo continue durante muitas décadas e possivelmente por muito mais tempo. Ou seja, o fogo iniciado em 1962 poderá sobreviver a praticamente todas as pessoas que estavam vivas quando ele começou. Centralia é uma cidade que não acabou destruída por uma grande explosão, um terremoto ou uma erupção. Ela acabou sendo consumida lentamente, de baixo para cima. Número 2. A costa do Mar Morto, Israel e Jordânia. O Mar Morto está diminuindo.
Sua superfície fica a mais de 400 metros abaixo do nível médio dos oceanos, tornando essa região o ponto terrestre exposto de menor altitude do planeta. Suas águas são extremamente salgadas, muito mais salgadas do que a água dos oceanos, e suas margens fazem parte de uma paisagem compartilhada por Israel, Jordânia e Cisjordânia. Durante décadas, porém, o nível da água vem recuando. Nas últimas 5 décadas, a queda acumulada já passou de 40 metros, e medições recentes continuam mostrando uma redução significativa do nível do lago. Uma das principais razões é a enorme diminuição do volume de água que chega ao Mar Morto por seus afluentes, principalmente por causa da captação de água para a agricultura, abastecimento e outras atividades humanas. E basta observar antigas fotografias para perceber o tamanho da mudança. Lugares que algumas décadas atrás estavam praticamente na beira da água, agora podem ficar a uma grande distância da margem atual. Instalações turísticas construídas perto da antiga linha costeira acabaram separadas do lago por extensas áreas de terreno seco. Só que o desaparecimento da água provocou um problema ainda mais assustador do que o simples recuo da margem. Crateras começaram a surgir no chão, milhares delas. Mais de 6.000 dolinas de colapso já têm documentação, principalmente ao longo da margem ocidental do Mar Morto, e novas depressões continuam aparecendo. Em determinados períodos, centenas surgiram em apenas um ano. O mecanismo por trás delas é impressionante. Debaixo de parte da região costeira, existe uma camada de sal formada milhares de anos atrás. Enquanto o nível do Mar Morto permanecia mais alto, essa camada subterrânea ficava em contato com água extremamente salgada, o que ajudava a preservar o equilíbrio do sistema. Quando o lago recuou, o nível das águas subterrâneas também mudou. A água doce proveniente de outras áreas começou a circular por locais que antes estavam ocupados por salmoura, e a água doce dissolve sal com enorme eficiência. Pouco a pouco, a água subterrânea começou a dissolver aquela camada de sal. O resultado consistiu na formação de cavidades escondidas sob a superfície. Durante algum tempo, ninguém percebia nada. O chão continuava parecendo sólido, até que o teto de uma dessas cavidades não conseguia mais sustentar o peso do material acima. Então, ele desabava. Algumas crateras são relativamente pequenas. Outras chegam a ter dezenas de metros de largura e profundidade suficiente para engolir árvores, partes de estradas e estruturas inteiras. Plantações de tamareiras acabaram abandonadas. Áreas agrícolas acabaram interditadas. Estradas precisaram ser desviadas. Instalações turísticas fecharam porque simplesmente deixou de ser seguro caminhar sobre determinados trechos da antiga margem. Os pesquisadores desenvolveram técnicas de radar por satélite e outros métodos geofísicos capazes de detectar pequenas deformações que podem anteceder alguns colapsos. Mesmo assim, prever com absoluta precisão o local e o momento em que cada nova cratera aparecerá continua sendo extremamente difícil. É isso que torna o fenômeno tão perigoso. Você pode estar olhando para um terreno aparentemente normal enquanto, alguns metros abaixo da superfície, a água está dissolvendo o material que mantém aquele chão no lugar. E existe uma ironia enorme em tudo isso. O próprio recuo do Mar Morto cria cada vez mais terreno exposto, mas parte desse novo terreno é tão instável que não pode ser utilizada com segurança. O lago recua, deixando terra para trás. Depois, essa terra começa a desaparecer para dentro dela mesma. O Mar Morto está diminuindo e a paisagem ao redor dele está respondendo a essa transformação. O chão racha, afunda e desaba porque o sistema subterrâneo que permaneceu relativamente equilibrado por milhares de anos está sendo reorganizado em apenas algumas décadas. Número 3. O vulcão de lama de Sidoarjo, na Indonésia. Na manhã de 29 de maio de 2006, moradores da região de Porong, em Sidoarjo, na parte oriental da ilha de Java, começaram a testemunhar algo extremamente incomum. Lama quente começou a sair do solo, e ela não parou. O que inicialmente parecia ser um vazamento localizado se transformou em um dos maiores e mais duradouros desastres desse tipo já registrados. O fenômeno recebeu o nome de Luzi, uma combinação associada a Lumpur Sidoarjo, ou Lama de Sidoarjo,
Nos primeiros meses, a quantidade de material expelido cresceu dramaticamente. Durante o auge da atividade, estimativas indicaram vazões chegando perto de 180 mil metros cúbicos por dia. Imagine dezenas de piscinas olímpicas sendo preenchidas diariamente. Só que não com água limpa, com lama quente, água, gases, sedimentos e hidrocarbonetos vindos do subsolo. A lama começou a se espalhar pelas áreas ao redor. Casas desapareceram, ruas desapareceram, fábricas acabaram cercadas, escolas, mesquitas e comunidades inteiras precisaram ser abandonadas. Construíram diques para tentar conter o material, criando uma imensa área cercada onde a lama poderia se acumular. Mesmo assim, o desastre continuou avançando. E existe outro elemento que tornou Luzi ainda mais controverso. A causa da erupção provocou uma das maiores disputas científicas e jurídicas da história recente da Indonésia. Na época, a empresa Lapindo Brantas realizava perfuração para exploração de gás a apenas algumas centenas de metros da área onde a lama apareceu. Uma linha de pesquisa sustenta que problemas durante a perfuração criaram uma conexão com formações subterrâneas altamente pressurizadas, permitindo que fluidos e lama encontrassem caminho para a superfície. Outra hipótese atribuiu o início da erupção ao terremoto de magnitude 6,3, que atingiu a região de Yogyakarta 2 dias antes. Durante anos, as duas explicações permaneceram em debate. Entretanto, diversos estudos científicos posteriores encontraram fortes evidências a favor da relação entre a perfuração e o início da erupção, enquanto a hipótese de que somente o terremoto teria desencadeado Luzi enfrentou sérias críticas. O debate jurídico e político continuou, mas o terreno não esperou que ninguém chegasse a um consenso. A lama continuou saindo. Em 2026, 20 anos depois do início do desastre, o sistema de Luzi ainda permanecia ativo. A vazão não é mais aquela quantidade gigantesca registrada no auge da crise, e a intensidade variou bastante ao longo dos anos. Mas o local continua liberando fluidos, gases e material quente. A área afetada ultrapassa 1.000 hectares, e a lama atingiu diversas comunidades ao longo dessas 2 décadas. Dezenas de milhares de pessoas tiveram suas vidas transformadas. Algumas famílias perderam não apenas suas casas, mas também os bairros onde cresceram, os empregos que tinham, escolas, locais religiosos e até cemitérios onde seus parentes estavam enterrados. Para muitos antigos moradores, não existe simplesmente a possibilidade de voltar para casa. A casa não está mais lá. O lugar onde ela ficava agora faz parte de uma enorme paisagem de lama delimitada por diques. E essa é justamente uma das características mais impressionantes de Luzi. Não estamos falando de uma catástrofe que aconteceu em alguns segundos. Não houve um instante único em que tudo acabou. É um desastre geológico que começou em 2006 e continuou existindo ano após ano. O terreno abriu uma passagem para um sistema subterrâneo e 2 décadas depois, essa passagem ainda não se fechou. Aos moradores que viveram ali antes de 2006, a paisagem atual seria quase irreconhecível. Onde existiam bairros inteiros, agora existe uma extensão de lama. E no centro de tudo permanece o ponto que continua lembrando que, em determinadas condições, aquilo que está pressurizado quilômetros abaixo dos nossos pés pode encontrar uma saída. E, quando encontra, talvez ninguém saiba como fechá-la. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e um comentário aqui embaixo. Isso realmente ajuda muito o canal. Número 4. A cratera de Bayou Corne, Louisiana. No dia 3 de agosto de 2012, uma pequena comunidade chamada Bayou Corne, localizada em Assumption Parish, no estado da Louisiana, enfrentou um pesadelo que parecia impossível. O chão simplesmente desabou. A região fica em uma paisagem típica do sul da Louisiana, cercada por pântanos, áreas alagadas, ciprestes e terrenos extremamente baixos. No começo, moradores já vinham percebendo sinais estranhos. Bolhas de gás apareciam em cursos d'água. Pequenos tremores eram sentidos. Havia indícios de que alguma coisa estava acontecendo debaixo da superfície. Então, finalmente, o terreno cedeu. Uma enorme cratera começou a se formar em uma área de pântano. Ela não permaneceu pequena. Continuou aumentando durante dias, semanas e meses,
até ocupar cerca de 15 hectares, e algumas das imagens registradas durante a expansão são difíceis de esquecer. Árvores adultas de cipreste apareciam perfeitamente em pé na borda da cratera. Então, o solo embaixo delas começava a se mover. Em questão de segundos, árvores inteiras inclinavam, afundavam e desapareciam dentro da água escura. Não quebravam primeiro, não eram cortadas, eram simplesmente puxadas para baixo. A água do pântano também começou a entrar no buraco, carregando vegetação, lama e detritos. Em alguns momentos, o movimento formava redemoinhos impressionantes. Para quem assistia às imagens, parecia que alguma coisa gigantesca estava sugando a floresta, mas a explicação estava muitos metros abaixo. A região da Louisiana possui grandes formações subterrâneas de sal conhecidas como domos salinos. Esses depósitos podem ser explorados por um método chamado mineração por dissolução. A água é injetada no sal subterrâneo. O sal se dissolve, formando salmoura, e essa solução é bombeada de volta para a superfície. O processo deixa para trás grandes cavidades. Algumas dessas cavernas podem posteriormente ser utilizadas para armazenamento subterrâneo. No caso de Bayou Corne, uma caverna associada às operações da Texas Brine sofreu uma falha próxima à lateral do domo salino. A estrutura que separava a cavidade das formações sedimentares adjacentes perdeu estabilidade. Material do subsolo começou a entrar naquela cavidade, e quando o espaço subterrâneo deixou de conseguir sustentar o terreno que estava em cima, a superfície desabou. Era como se alguém tivesse removido silenciosamente uma parte da fundação da paisagem. Só que essa fundação ficava muito abaixo daquilo que qualquer morador conseguia enxergar. Cerca de 350 pessoas precisaram deixar suas casas. Para muitas delas, a evacuação acabou se tornando permanente. Mesmo quando a expansão mais rápida diminuiu e o local se estabilizou, o problema fundamental continuou existindo. Não existe uma maneira simples de preencher e restaurar completamente uma cratera desse tamanho em um ambiente geologicamente tão complexo. Houve abertura de processos judiciais. A empresa enfrentou ações e acordos relacionados aos danos, mas nenhuma indenização poderia devolver aos moradores exatamente a comunidade que existia antes. Bayou Corne se tornou uma demonstração impressionante de algo que normalmente esquecemos. Quando olhamos para o chão, enxergamos apenas a superfície. Não vemos cavernas, não vemos antigas estruturas geológicas, não vemos depósitos de sal, fluidos, pressões subterrâneas ou espaços criados por décadas de exploração industrial. E, durante quase todo o tempo, isso não faz diferença, até o dia em que faz. Em Bayou Corne, uma floresta inteira estava apoiada sobre um sistema subterrâneo que falhou. E, quando isso aconteceu, árvores que levaram décadas para crescer desapareceram em segundos. Número 5. Grindavik, Islândia. Em novembro de 2023, aproximadamente 3.800 moradores de Grindavik, uma pequena cidade pesqueira no sudoeste da Islândia, receberam a ordem de abandonar suas casas. O motivo estava debaixo da cidade. Durante dias, milhares de terremotos haviam sido registrados na península de Reykjanes. Instrumentos de monitoramento mostravam que magma estava se movimentando no subsolo e formando uma intrusão. A preocupação era de que uma erupção pudesse acontecer muito perto da área urbana. E o que aconteceu com o terreno deixou claro o tamanho do problema. Grandes rachaduras começaram a atravessar Grindavik. Não eram fissuras pequenas no asfalto. Algumas eram aberturas profundas o bastante para representar risco mortal para qualquer pessoa que se aproximasse. Rachaduras cortaram ruas, estacionamentos se partiram, tubulações e outras estruturas subterrâneas sofreram danos, casas sofreram deslocamentos em suas fundações. Em algumas imagens, parecia que partes inteiras da cidade estavam sendo puxadas em direções diferentes. Pouco tempo depois, uma fissura eruptiva realmente se abriu na região. Lava começou a sair do solo na península de Reykjanes, e aquilo não representou um evento isolado. O ciclo iniciado na região produziu sucessivas intrusões de magma e diversas erupções. Em janeiro de 2024, lava chegou às proximidades de Grindavik e atingiu algumas construções. Outras erupções aconteceram ao longo de 2024 e 2025,
A 9ª erupção da sequência na fileira de crateras de Sundnúkur começou em julho de 2025 e terminou em 5 de agosto daquele mesmo ano. Mas o fim daquela erupção não significou o fim da atividade subterrânea. Em 2026, medições continuavam mostrando soerguimento do terreno e nova acumulação de magma sob a área de Svartseng. Em outras palavras, a superfície pode parecer tranquila, enquanto o sistema em profundidade continua sendo recarregado. Isso acontece porque Grindavik está localizada em uma das regiões geologicamente mais extraordinárias do planeta. A Islândia fica sobre a dorsal mesoatlântica, exatamente na região onde as placas norte-americana e euroasiática estão se afastando. Ao mesmo tempo, a ilha se encontra sobre uma área de intensa alimentação magmática. O resultado é uma combinação espetacular de vulcanismo, terremotos, campos geotérmicos e formação constante de nova crosta. Em escala geológica, a Islândia é uma paisagem em construção. As placas continuam se afastando alguns centímetros por ano. Magma sobe e ocupa parte do espaço criado por esse movimento. Só que o processo não acontece de maneira lenta e uniforme em todos os lugares. Durante longos períodos, determinadas regiões podem parecer completamente tranquilas. Então, a atividade volta. A península de Reykjanes passou aproximadamente 8 séculos sem episódios eruptivos comparáveis ao ciclo atual. A atividade moderna começou a mudar de forma evidente a partir de 2021. Desde então, aquela parte da Islândia entrou em uma nova fase. Para os moradores de Grindavik, isso cria uma pergunta extremamente difícil. Quando uma erupção acaba, é seguro voltar? Algumas pessoas retornaram em determinados períodos. Serviços acabaram restaurados. Partes da cidade continuaram sendo utilizadas. Só que todos sabem que as rachaduras existentes no terreno são consequência de um sistema magmático ativo. Não é possível olhar para uma rua aparentemente intacta e concluir que todo o sistema abaixo dela voltou a ser estável. Instrumentos modernos conseguem acompanhar terremotos, deformação do terreno, mudanças de pressão e acumulação de magma. Isso oferece à Islândia uma das melhores redes de monitoramento vulcânico do mundo. Mas monitorar um vulcão não significa controlá-lo. Em 2026, a região continuava apresentando sinais de acumulação magmática, e os cientistas mantinham a possibilidade de futuras intrusões e novas erupções. Grindavik é, portanto, uma cidade onde as pessoas já viram o chão se abrir diante das próprias casas. E talvez a parte mais inquietante seja saber que a história ainda não terminou. Número 6. Kiruna, Suécia. Kiruna fica no extremo norte da Suécia, acima do Círculo Polar Ártico, e é uma cidade que existe principalmente por causa da mineração de ferro. Durante mais de um século, a mina respondeu por empregos, infraestrutura e grande parte da economia local. O problema é que, conforme a exploração avançou cada vez mais fundo, o terreno acima começou a sofrer deformações. A retirada de enormes volumes de rocha alterou a estrutura subterrânea, criando zonas onde o solo pode afundar ou desenvolver fraturas. Depois de anos de monitoramento, engenheiros concluíram que a área de deformação alcançaria partes importantes da cidade. A solução escolhida consistiu em algo extraordinário: mover Kiruna. Construíram um novo centro urbano a alguns quilômetros da localização original. Residências, comércios, ruas e infraestrutura começaram a ser transferidos ou reconstruídos. Alguns prédios históricos também acabaram preservados. O caso mais impressionante aconteceu em agosto de 2025, quando a famosa igreja de Kiruna acabou transportada praticamente inteira até sua nova localização. A estrutura pesava mais de 600 toneladas e tinha aproximadamente 40 metros de largura. Para realizar a operação, prepararam uma rota especial de cerca de 5 quilômetros. Nos dias 19 e 20 de agosto de 2025, a igreja percorreu lentamente a rota até a nova área urbana, e existe uma enorme ironia nisso tudo. A mineração é justamente aquilo que obriga Kiruna a se mover, mas também é o que sustenta economicamente a cidade e financia boa parte dessa transformação.
A antiga área urbana não pode continuar ocupando exatamente o mesmo espaço porque a mina precisa continuar avançando. E o processo ainda não terminou. Novas áreas poderão ser afetadas pela deformação nas próximas décadas, o que significa que milhares de moradores e residências ainda fazem parte dessa enorme reorganização urbana. Kiruna não está sendo abandonada, ela está sendo reconstruída em outro lugar. É uma cidade que continua viva enquanto muda fisicamente de posição por causa da mesma mina que permitiu sua existência. Número 7. Cidade do México. A Cidade do México está afundando, e em algumas áreas, esse afundamento acontece a uma velocidade impressionante, chegando a dezenas de centímetros por ano, e em pontos específicos, próximo ou acima de meio metro anualmente. O problema não acontece de maneira uniforme. Alguns bairros descem muito mais rapidamente do que outros, criando deformações que afetam ruas, edifícios e, principalmente, a infraestrutura subterrânea. A explicação está na história geológica da cidade. A construção de grande parte da atual Cidade do México aconteceu sobre o fundo de antigos lagos, incluindo o Lago Texcoco, onde ficava Tenochtitlan, a antiga capital asteca. Esses lagos deixaram para trás espessas camadas de sedimentos e argilas muito compressíveis. Durante décadas, retiraram-se enormes quantidades de água do aquífero existente sob a cidade. Quando essa água é bombeada, a pressão dentro dos sedimentos diminui, as partículas de argila se aproximam, o terreno se compacta e a superfície afunda. É como retirar a água de uma esponja e pressioná-la lentamente. Só que nesse caso existem prédios, avenidas, metrôs e milhões de pessoas sobre essa esponja geológica. Os efeitos podem ser observados em edifícios históricos. A Catedral Metropolitana sofreu subsidência desigual, com partes afundando mais do que outras. O Palácio de Belas Artes também ficou mais baixo em relação ao nível das ruas ao redor. Mas os maiores problemas aparecem na infraestrutura. Quando bairros diferentes afundam em velocidades diferentes, tubulações podem se romper, sistemas de drenagem perdem inclinação, ruas racham e fundações sofrem deformações. Isso também pode aumentar o risco de inundações. Outro problema é que grande parte dessa compactação é praticamente irreversível. Mesmo que a quantidade de água subterrânea volte a aumentar, as camadas comprimidas não necessariamente recuperam o volume original. A dificuldade é que milhões de pessoas dependem desse abastecimento. A região metropolitana possui mais de 20 milhões de habitantes, e reduzir drasticamente o bombeamento exige encontrar novas fontes de água. Por isso, a Cidade do México enfrenta um enorme paradoxo. Ela precisa retirar água do subsolo para continuar funcionando, mas retirar água demais ajuda a fazer o próprio terreno afundar. Séculos depois do desaparecimento dos antigos lagos da superfície, os sedimentos que ficaram para trás continuam determinando o futuro de uma das maiores cidades do mundo. Número 8. Campi Flegrei, Nápoles. A oeste de Nápoles, na Itália, existe uma enorme estrutura vulcânica chamada Campi Flegrei, ou Campos Flegrios. Muitas pessoas chamam o local de supervulcão. O termo é popular e transmite a escala potencial de algumas erupções antigas, mas cientificamente é mais correto falar em um grande sistema vulcânico de caldeira. E essa caldeira está parcialmente ocupada por cidades, bairros, estradas e centenas de milhares de pessoas. O problema mais visível de Campi Flegrei não é uma montanha soltando fumaça, é o chão. Ele sobe, ele desce, e está fazendo isso há séculos. Esse fenômeno recebe o nome de bradicismo, um movimento relativamente lento da superfície associado às mudanças de pressão no sistema hidrotermal e magmático subterrâneo. A cidade de Pozzuoli, localizada dentro da caldeira, oferece algumas das melhores evidências históricas desse processo. Existe ali um antigo mercado romano que durante séculos recebeu o nome de Templo de Serapis. Suas colunas de mármore apresentam perfurações feitas por organismos marinhos. Essas marcas estão acima do nível atual do solo. Isso significa que, em algum momento ao longo dos últimos 2000 anos, aquele local desceu o suficiente para ficar parcialmente submerso no mar. Depois, voltou a subir. A própria arquitetura se transformou em um instrumento geológico. No século XX,
o bradicismo provocou crises importantes. Entre o final da década de 1960 e a década de 1980, a região passou por períodos de intenso soerguimento acompanhados por terremotos. Milhares de moradores chegaram a ser retirados de áreas consideradas vulneráveis. Depois, houve uma fase de subsidência, e a partir de 2005, uma nova fase de elevação começou. Em abril de 2025, medições indicavam um soerguimento acumulado de aproximadamente 1,44 m desde o início dessa nova fase. Ao mesmo tempo, terremotos se tornaram mais frequentes. Alguns tiveram força suficiente para serem claramente sentidos pela população. Em 2026, Camp Flegrei continuava sendo intensamente monitorado, e pesquisadores trabalhavam para compreender como o atual ciclo poderá evoluir ao longo dos próximos anos e décadas. E existe uma pergunta inevitável: todo esse movimento significa que uma grande erupção está chegando? A resposta científica é que ninguém pode afirmar isso. O soerguimento mostra que o sistema subterrâneo está mudando. Os terremotos mostram que as rochas estão respondendo a essas mudanças. Mas nem todo episódio de bradicismo termina em erupção. Esse é justamente o problema para quem precisa administrar o risco. Camp Flegrei entrou em erupção pela última vez em 1538. Naquele episódio, a atividade criou o Monte Nuovo em questão de dias. Tratou-se de uma erupção relativamente pequena quando comparada às gigantescas erupções pré-históricas do sistema. Muito antes disso, Camp Flegrei produziu eventos de escala completamente diferente. Uma das maiores erupções conhecidas ocorreu aproximadamente 40 mil anos atrás e espalhou depósitos vulcânicos por uma grande área. Ela já apareceu em discussões como um possível fator ambiental relacionado às dificuldades enfrentadas pelas populações neandertais na Europa, embora essa conexão direta continue debatida e não possa ser tratada como uma conclusão definitiva. Hoje, a situação seria incomparavelmente mais complicada. Nápoles e sua região metropolitana têm milhões de habitantes. Centenas de milhares vivem dentro ou muito perto da caldeira. Evacuar uma população dessa escala exigiria uma operação gigantesca. Por isso, cientistas acompanham deformação do solo, terremotos, temperatura, gases e diversos outros parâmetros continuamente. O objetivo não é prever uma erupção com uma data marcada no calendário. Isso não é possível. O objetivo é reconhecer mudanças importantes cedo o suficiente para permitir que autoridades tomem decisões. Camp Flegrei é assustador exatamente porque o vulcão não precisa estar em erupção para demonstrar que está vivo. Basta olhar para o chão. Ele já está se movendo. Número 9. Jakarta, Indonésia. Jakarta é uma das maiores regiões urbanas do planeta e partes dela estão afundando. Durante anos, alguns setores do norte da cidade registraram taxas de subsidência extremamente elevadas. Medições variam conforme o período e o local analisado, mas estudos já identificaram vários centímetros de afundamento por ano, e áreas costeiras apresentaram historicamente valores ainda maiores. Em partes do norte de Jakarta, o terreno já está abaixo do nível do mar. Isso seria complicado em qualquer lugar, mas Jakarta está na costa do Mar de Java e também é atravessada por vários rios, ou seja, a água pode chegar por cima durante chuvas intensas, pelos rios durante enchentes e pela costa durante eventos de maré e tempestade. Ao mesmo tempo, o próprio terreno está descendo. É uma combinação extremamente difícil. Uma das principais causas da subsidência é a extração excessiva de água subterrânea. Jakarta cresceu de maneira explosiva nas últimas décadas. Milhões de moradores e empresas precisam de água. Como a infraestrutura de abastecimento por rede não conseguiu atender de maneira uniforme toda essa demanda, inúmeros poços passaram a retirar água diretamente dos aquíferos. Quando a água subterrânea é extraída mais rapidamente do que consegue ser reposta, a pressão nos sedimentos diminui, as camadas se compactam e a cidade afunda. É o mesmo princípio básico observado na cidade do México, mas aplicado a uma metrópole tropical costeira que já enfrenta enchentes frequentes. Em estudos recentes utilizando radar de satélite, pesquisadores continuam observando subsidência principalmente em setores do norte e oeste da cidade.
Isso significa que o problema não é apenas uma história do passado. Ele continua sendo um desafio atual. Muros costeiros precisaram ser construídos e reforçados. Bombas ajudam a retirar água de áreas baixas. Sistemas de drenagem precisam funcionar mesmo quando o terreno ao redor muda de altitude. E qualquer infraestrutura desse tipo também precisa ser monitorada, porque ela própria pode sofrer subsidência. Nesse contexto, o governo da Indonésia tomou uma decisão extraordinária. Em 2019, anunciou a intenção de transferir a capital administrativa para uma nova cidade chamada Nusantara, na ilha de Bornéu, a aproximadamente 2.000 quilômetros de Jacarta. O afundamento não representou o único motivo. Congestionamentos, poluição, superlotação, enchentes e a necessidade de distribuir melhor as funções econômicas e administrativas também influenciaram o projeto. Mas a subsidência de Jacarta tornou-se uma das imagens mais poderosas usadas para explicar por que o país considerava necessário criar uma nova capital. A construção de Nusantara começou, e a primeira fase de transferência governamental começou a partir de 2024. Entretanto, a mudança é um processo de longo prazo. Em 2026, a nova capital continuava em desenvolvimento, com obras de infraestrutura, edifícios governamentais e sistemas urbanos avançando gradualmente. Os planos oficiais se estendem por muitos anos, chegando até a década de 2040. Portanto, não aconteceu uma mudança instantânea em que Jacarta simplesmente deixou de funcionar como centro do país. Jacarta continua gigantesca. Milhões de pessoas continuam vivendo e trabalhando ali. E a construção de Nusantara não faz o problema da subsidência desaparecer. Resolver isso exige principalmente reduzir a dependência de poços subterrâneos, ampliar o abastecimento de água encanada, melhorar o gerenciamento hídrico e proteger a cidade contra enchentes e elevação do nível do mar. É uma tarefa monumental. E existe algo impressionante no simples fato de que um país decidiu construir uma nova capital, enquanto tenta lidar com uma antiga capital onde partes do terreno estão literalmente descendo. Jacarta não está afundando em uma velocidade uniforme. Também não desaparecerá de um dia para o outro, mas o fenômeno é real, mensurável e suficientemente sério para ter influenciado uma das maiores decisões urbanísticas da história moderna da Indonésia. Número 10. O permafrost da Sibéria, Rússia. Em vastas regiões da Sibéria, existe um tipo de solo chamado permafrost. Por definição, permafrost é terreno que permanece a 0 graus Celsius ou abaixo disso durante pelo menos 2 anos consecutivos. Só que muitas áreas permanecem congeladas há milhares ou dezenas de milhares de anos. Essa camada congelada funciona como parte da fundação natural do Ártico. Casas são construídas sobre ela, estradas atravessam esse terreno, ferrovias dependem dele, projetaram oleodutos, gasodutos, aeroportos e instalações industriais, considerando que o solo permaneceria congelado. E agora partes desse terreno estão aquecendo e descongelando. Quando o permafrost contém muito gelo, o problema é ainda maior. Enquanto está congelado, aquele gelo ocupa espaço e ajuda a manter a estrutura do solo. Quando derrete, o volume e a resistência do terreno mudam. A superfície pode afundar, podem surgir depressões, lagos podem aparecer ou desaparecer, encostas podem se deformar. Esse processo é conhecido em muitas regiões como termokarst. Para uma construção, isso é uma péssima notícia. Construíram diversos edifícios em cidades do norte da Rússia sobre estacas instaladas em solo congelado. A ideia era simples. Enquanto o permafrost permanecesse duro, as fundações continuariam estáveis. Mas, conforme a camada aquece, algumas fundações podem perder parte dessa estabilidade. Prédios começam a apresentar deformações. Estradas ficam onduladas. Pistas de pouso podem sofrer irregularidades. Tubulações sofrem tensões porque partes diferentes do terreno se movem em velocidades diferentes. E existe um fenômeno ainda mais espetacular. Na região da Península de Yamal e em outras partes do Ártico Russo, grandes crateras apareceram repentinamente no terreno. Pesquisadores associam alguns desses eventos à acumulação de gás sob camadas congeladas. Quando a pressão fica alta demais, o terreno pode romper de forma explosiva.
O resultado é uma cavidade que, à primeira vista, realmente parece uma cratera de impacto. Só que não se tratava de um meteorito chegando do espaço. Tratava-se de pressão saindo debaixo da Terra. Essas crateras chamam muita atenção, mas o problema climático do permafrost é muito maior do que os buracos individuais. O solo congelado das altas latitudes armazena uma quantidade gigantesca de carbono orgânico. Restos de plantas e animais ficaram preservados durante milhares de anos porque as baixas temperaturas reduziram sua decomposição. Estudos estimam que as regiões de permafrost do hemisfério norte armazenem aproximadamente o dobro do carbono atualmente presente na atmosfera. Quando o terreno descongela, micro-organismos começam a decompor parte desse material. Isso libera dióxido de carbono. Em ambientes saturados de água e com pouco oxigênio, também pode liberar metano. O metano permanece menos tempo na atmosfera do que o dióxido de carbono, mas é muito eficiente em reter calor. Por isso, o descongelamento do permafrost cria um mecanismo de retroalimentação climática. O planeta aquece, o permafrost descongela. Parte do carbono armazenado é liberada. Esses gases contribuem para mais aquecimento, e isso favorece mais descongelamento. Mas existe uma correção importante em relação à maneira sensacionalista como esse processo costuma ser descrito. Não significa que todo o carbono do permafrost será liberado de uma só vez. Também não significa que cada cratera siberiana seja uma explosão gigantesca de metano antigo prestes a mudar o clima mundial. O sistema é muito mais complexo. O que preocupa os cientistas é o efeito acumulado durante décadas e séculos. Em 2024, pesquisas mostraram que a vasta região de permafrost do Ártico já apresenta um balanço de gases de efeito estufa capaz de contribuir para o aquecimento, especialmente quando as emissões de metano são consideradas. Isso transforma o permafrost em muito mais do que um problema de engenharia local. O chão congelado da Sibéria faz parte do sistema climático global. E conforme esse chão muda de estado físico, cidades, estradas, ecossistemas e a própria atmosfera sentem as consequências. O terreno parece sólido, mas parte de sua estabilidade depende de continuar congelado. E, em um Ártico que está aquecendo muito mais rapidamente do que a média mundial, essa condição já não pode ser tratada como permanente. Número 11. O Grande Vale do Rift da África Oriental. O continente africano está se separando. Não amanhã, não no próximo século, e muito menos de uma maneira que alguém consiga observar simplesmente ficando parado diante de uma enorme rachadura. Mas, geologicamente, o processo já está acontecendo. O sistema do Rift da África Oriental é uma gigantesca zona de deformação continental que se estende por aproximadamente 3.000 quilômetros, desde a região de Afar, no nordeste da África, até áreas próximas de Moçambique. Ali, a crosta continental está sendo lentamente esticada. O processo não acontece em uma única linha. É uma rede complexa de falhas, vulcões, depressões, lagos profundos e segmentos que se comportam de maneiras diferentes. Em termos simplificados, a porção oriental da África, associada à chamada placa Somali, está se afastando gradualmente do restante da placa africana. As velocidades variam de acordo com a região. Em vários segmentos, o movimento é de apenas alguns milímetros por ano. Para nós, isso parece nada. Para um continente, é suficiente. Continue esse processo durante milhões de anos, e o resultado pode ser a abertura de um novo oceano. Um dos eventos mais impressionantes associados a esse sistema aconteceu em 2005 na região de Afar, na Etiópia. Em um período muito curto, uma série intensa de terremotos e atividade vulcânica acompanhou a intrusão de magma em uma fratura subterrânea com dezenas de quilômetros de comprimento. Houve injeção de uma gigantesca quantidade de magma entre blocos da crosta. O terreno se deformou. Fissuras apareceram na superfície. Em apenas alguns dias, ocorreu uma quantidade de extensão que normalmente precisaria de muitos anos para se acumular lentamente. Esse episódio se tornou um dos melhores exemplos modernos de como a separação continental pode acontecer em pulsos. Durante muito tempo, praticamente nada visível acontece. A tensão se acumula, magma se movimenta, falhas permanecem travadas. Então, em um intervalo relativamente curto,
uma grande quantidade de deformação acontece de uma vez, e o Vale do Rift atravessa algumas das paisagens mais espetaculares do mundo. O sistema possui lagos extremamente profundos, montanhas vulcânicas, áreas de fontes termais e depressões abaixo do nível do mar. Seus diferentes ramos cercam partes do leste africano e influenciam uma região que inclui alguns dos ambientes naturais mais famosos do continente. É importante não imaginar o Rift como uma rachadura contínua de 3.000 quilômetros onde alguém poderia ficar de um lado e observar o outro lado do continente se afastando. Não funciona assim. É uma enorme zona tectônica. Algumas falhas estão ativas. Outras ficam relativamente tranquilas por longos períodos. Existem bacias sedimentares, vulcões e regiões onde a crosta já apresenta afinamento significativo. No extremo norte, perto de Afar, o processo está tão avançado que a geologia começa a se parecer com os estágios iniciais da formação de uma nova bacia oceânica. Se a extensão continuar durante milhões de anos, a crosta continental poderá se romper completamente. A água oceânica poderá ocupar a depressão, e uma parte do atual leste africano poderá se tornar uma grande massa de terra separada do restante do continente por um novo oceano. Isso não acontecerá dentro da escala de tempo da civilização humana atual. Estamos falando de milhões de anos. Mas essa distância temporal não torna o processo menos real. O Oceano Atlântico também nasceu de uma separação continental. A África e a América do Sul começaram a se afastar mais de 100 milhões de anos atrás. Hoje, existe um oceano inteiro entre elas. O Rift da África Oriental permite observar um estágio muito anterior de algo semelhante. Estamos vendo a crosta ser esticada antes de a separação estar completa. Satélites medem o movimento. Estações do sistema de posicionamento global registram deslocamentos de poucos milímetros. Sismômetros detectam terremotos. Vulcões revelam a presença de magma ascendendo por uma crosta enfraquecida. Em termos humanos, o continente parece imóvel. Em termos geológicos, a África Oriental está em pleno processo de transformação e continuará assim muito depois de todas as cidades atuais terem desaparecido. Número 12. A Falha de San Andreas, Califórnia. A Falha de San Andreas é provavelmente a falha geológica mais famosa do mundo. Ela atravessa aproximadamente 1.300 quilômetros da Califórnia e marca uma parte importante da fronteira entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Essas duas placas estão se deslocando horizontalmente uma em relação à outra. O movimento relativo total entre elas é de aproximadamente 46 milímetros por ano, mais ou menos a velocidade com que as unhas de uma pessoa crescem. Só que não devemos imaginar a falha de San Andreas como um zíper geológico deslizando tranquilamente todos os dias. Alguns segmentos apresentam um movimento lento e contínuo, conhecido como creep. Outros ficam travados. E é justamente nesses segmentos travados que surge o maior problema. As forças tectônicas continuam tentando mover as placas, mas o atrito impede que determinados trechos da falha deslizem livremente. A rocha começa a deformar. Energia elástica se acumula. É como dobrar lentamente um objeto flexível. Durante algum tempo, ele aguenta, até que não aguenta mais. Quando a resistência da falha é superada, ocorre um deslocamento rápido e a energia acumulada é liberada em forma de terremoto. Isso aconteceu em 9 de janeiro de 1857. O terremoto de Fort Tejon, com magnitude estimada em aproximadamente 7,9, rompeu cerca de 360 quilômetros da falha de San Andreas. Na planície de Carrizo, alguns pontos apresentaram deslocamento horizontal próximo de 9 metros. Imagine uma estrada atravessando a falha. Em poucos segundos, a metade de um lado poderia terminar vários metros afastada da metade do outro. Na época, a Califórnia tinha uma população muito menor do que hoje. Um evento semelhante atualmente afetaria uma região ocupada por milhões de pessoas e uma infraestrutura incomparavelmente mais complexa. No norte, outro gigantesco rompimento aconteceu em 18 de abril de 1906. O terremoto de São Francisco rompeu aproximadamente 470 quilômetros da falha. A magnitude estimada ficou perto de 7,9. O tremor e, principalmente,
Os incêndios que vieram depois devastaram grande parte de São Francisco. Milhares de pessoas morreram. Centenas de milhares ficaram sem moradia. O desastre mudou completamente a forma como os cientistas compreendiam falhas geológicas. Ele ajudou a estabelecer a ideia de que terremotos estão ligados à liberação de deformação elástica acumulada na crosta. Hoje sabemos muito mais, mas ainda não conseguimos dizer exatamente o dia em que uma determinada falha produzirá seu próximo grande terremoto. O segmento ao sul de Parkfield permanece amplamente travado desde o grande terremoto de 1857. Isso significa que existe deformação sendo acumulada, mas existe uma correção importante. Não é correto afirmar simplesmente que quanto mais tempo passar, obrigatoriamente maior será o terremoto. Falhas não funcionam como cronômetros perfeitos. A magnitude de um terremoto depende da área rompida, da quantidade de deslizamento, das propriedades das rochas e de vários outros fatores. O que os cientistas podem afirmar é que grandes terremotos continuarão acontecendo no sistema da Califórnia. A questão é quando e em qual segmento. A falha de San Andreas também não é a única ameaça. A Califórnia possui uma rede inteira de falhas ativas. Hayward, San Jacinto e outras estruturas também representam riscos sérios para regiões densamente povoadas. Mesmo assim, San Andreas continua sendo o símbolo de toda essa atividade. Los Angeles está na placa do Pacífico. São Francisco fica próxima da região de fronteira, com grande parte de sua área no lado associado à placa norte-americana. A movimentação tectônica faz com que Los Angeles se desloque lentamente para noroeste. Se esse movimento continuar por cerca de 15 milhões de anos, as duas cidades poderão ficar muito próximas em termos geográficos. É uma curiosidade divertida, mas existe algo muito mais importante acontecendo agora. Milhões de californianos vivem em uma região onde o movimento das placas nunca parou. Pontes, hospitais, rodovias, barragens, redes elétricas e edifícios são projetados considerando terremotos. Sistemas de alerta conseguem detectar as primeiras ondas sísmicas e enviar avisos segundos antes das ondas mais destrutivas chegarem a determinadas cidades. Esses segundos podem desacelerar trens, abrir portas de elevadores e permitir que pessoas se protejam, mas nada disso impede a falha de se mover. A Califórnia não está esperando que a tectônica pare. Ela está tentando construir uma sociedade capaz de continuar funcionando, mesmo sabendo que o chão, cedo ou tarde, voltará a se deslocar. Número 13. Christchurch, Nova Zelândia. No dia 22 de fevereiro de 2011, às 12 horas e 51 minutos da tarde, um forte terremoto atingiu Christchurch, na ilha sul da Nova Zelândia. A magnitude chegou a aproximadamente 6,2 na escala de magnitude de momento. Isso pode parecer menor do que outros terremotos famosos desta lista, mas magnitude sozinha não conta toda a história. O terremoto aconteceu muito perto da cidade e a uma profundidade relativamente pequena. O resultado consistiu em uma aceleração extremamente forte do solo. 185 pessoas morreram, prédios desabaram, o centro urbano sofreu danos enormes e, em diversas regiões, aconteceu uma coisa que parecia desafiar a própria ideia de chão. O solo começou a se comportar como líquido. Esse fenômeno é chamado liquefação. Ele pode acontecer quando um terreno formado por sedimentos soltos e saturados de água é submetido a uma forte vibração. Normalmente, o peso das construções é sustentado pelos contatos entre os grãos do solo, mas durante um terremoto, esses grãos são sacudidos rapidamente. A pressão da água existente nos poros aumenta. Quando essa pressão se aproxima do nível necessário para neutralizar parte da força que mantém os grãos em contato, a resistência do solo cai drasticamente. Durante alguns instantes, um material que parecia sólido pode perder grande parte de sua capacidade de sustentar peso. Em Christchurch, isso aconteceu em uma escala enorme. Água e areia começaram a subir pelas rachaduras. Jatos de lama cinzenta apareceram em quintais. Material liquefeito atravessou rachaduras em pisos. Uma camada espessa de água, areia e silt cobriu ruas. Carros afundaram parcialmente. Calçadas deformaram. Casas inclinaram. Fundações se romperam. Em alguns bairros parecia que o terreno havia se transformado em uma espécie de lama pesada.
Depois que o tremor terminou, a água começou a drenar. O solo recuperou sua resistência, mas não voltou simplesmente à posição original. Partes haviam afundado, outras haviam se deslocado lateralmente. Grandes volumes de sedimento tinham sido expulsos para a superfície. Era necessário remover toneladas de material de ruas, jardins e propriedades. Os bairros orientais de Christchurch estavam entre os mais atingidos. O problema não terminou após a retirada dos escombros. Autoridades precisavam responder a uma pergunta extremamente difícil: quais terrenos ainda eram adequados para a reconstrução? O governo neozelandês criou diferentes classificações. Algumas áreas poderiam receber novas construções, outras precisavam de análises adicionais, e o governo classificou determinados setores como zona vermelha residencial. Nesses lugares, reparar terrenos e infraestrutura era considerado impraticável ou economicamente inviável diante do nível de dano e do risco futuro. Cerca de 8.000 propriedades residenciais acabaram incluídas nessas zonas. Muitos moradores receberam compensação, removeram casas. Ruas que antes faziam parte de bairros completos ficaram praticamente vazias. Com o passar dos anos, vegetação ocupou antigos lotes. Existem lugares onde alguém que não conheça a história pode olhar para uma grande área gramada e imaginar que sempre esteve assim. Mas ali existiam casas, famílias, garagens, jardins, ruas de um bairro comum. Christchurch passou por uma gigantesca reconstrução. Edifícios modernos surgiram. Projetos arquitetônicos transformaram o centro. Aplicaram normas sísmicas e conhecimento de engenharia de maneira ainda mais rigorosa. A cidade de hoje é muito diferente daquela de antes do terremoto, mas as zonas vermelhas continuam funcionando como uma lembrança física do que aconteceu. A liquefação é particularmente assustadora, porque não exige que o solo desapareça dentro de uma enorme caverna. O chão continua lá. Só que, durante alguns segundos, ele deixa de se comportar como aquilo que esperamos de um chão. E para uma cidade construída em cima dele, alguns segundos são suficientes para mudar tudo. Número 14. Tóquio, Japão. Tóquio está localizada em uma das regiões sísmicas mais ativas do planeta. A área fica próxima de um complexo encontro de placas tectônicas, incluindo a placa do Pacífico e a placa do Mar das Filipinas, que mergulham sob outras partes da crosta japonesa. Essa movimentação provoca terremotos frequentes, desde pequenos tremores praticamente imperceptíveis até eventos capazes de causar destruição em grande escala. Um dos piores aconteceu em 1º de setembro de 1923, quando o grande terremoto de Kanto, de magnitude aproximada de 7,9, atingiu a região. Além dos danos provocados pelo tremor, enormes incêndios se espalharam por Tóquio e Yokohama, deixando mais de 100.000 mortos ou desaparecidos. Em 11 de março de 2011, o Japão enfrentou outro evento gigantesco. O terremoto de Tohoku atingiu magnitude 9,0 e ocorreu no oceano, a nordeste de Tóquio. Ele gerou o enorme tsunami que devastou o nordeste japonês e provocou a crise nuclear de Fukushima. Tóquio também sofreu fortes sacudidas, mas grande parte de sua infraestrutura permaneceu funcionando. Essa resistência não aconteceu por acaso. O Japão passou décadas desenvolvendo edifícios preparados para terremotos. Muitas construções utilizam isolamento de base, amortecedores e estruturas capazes de flexionar sem se romper. Um exemplo impressionante é a Tokyo Sky Tree, com 634 metros de altura. A torre possui uma estrutura central que pode se movimentar de maneira diferente da parte externa, ajudando a reduzir a oscilação durante terremotos. O Japão também possui sistemas de alerta antecipado capazes de identificar as primeiras ondas sísmicas e emitir avisos antes da chegada das ondas mais fortes. Em alguns casos, são apenas alguns segundos, mas esse tempo pode permitir que trens diminuam a velocidade, elevadores parem e pessoas procurem proteção. Tóquio não pode impedir que as placas tectônicas se movam. Por isso, a cidade adotou outra estratégia em sua construção: aceitar que novos terremotos acontecerão e estar preparada para eles. O chão sob Tóquio continuará se movimentando, e milhões de pessoas vivem sabendo que o próximo grande tremor não é impossível. É apenas uma questão de quando acontecerá. Número 15. Veneza,
Itália. Veneza está enfrentando um problema que acontece em duas direções ao mesmo tempo. O terreno está afundando lentamente enquanto o nível do mar ao redor da cidade aumenta. A construção da cidade aconteceu há mais de 1000 anos sobre pequenas ilhas de uma lagoa no nordeste da Itália. Para sustentar os edifícios, cravaram-se milhares de estacas de madeira no terreno lamacento. Sobre essas fundações surgiram igrejas, palácios, pontes e residências que transformaram Veneza em uma das cidades mais famosas do mundo. Mas o terreno nunca permaneceu completamente imóvel. Os sedimentos da lagoa se compactam naturalmente, provocando subsidência. Durante parte do século XX, a retirada de água subterrânea também acelerou esse processo. Essa exploração acabou posteriormente restringida, mas Veneza continua afundando lentamente, em média cerca de 1 a 2 milímetros por ano em algumas áreas. O problema é que, ao mesmo tempo, o nível do mar Adriático está aumentando. Essa combinação reduz gradualmente a diferença entre as ruas de Veneza e a água. É por isso que a cidade enfrenta a chamada Aqua Alta, período em que marés elevadas inundam áreas mais baixas, especialmente a Praça de São Marcos. A água salgada não apenas invade ruas e edifícios, ela também penetra em tijolos e pedras históricas, deixando sais que aceleram a deterioração das construções. Para enfrentar o problema, a Itália construiu o Módulo Experimental Eletromecânico, um gigantesco sistema formado por 78 barreiras móveis instaladas nas entradas da Lagoa de Veneza. Normalmente, essas barreiras ficam deitadas no fundo do mar. Quando uma maré perigosa é prevista, ar comprimido faz com que elas se levantem, criando uma barreira temporária entre a lagoa e o mar Adriático. O sistema começou a ser utilizado para proteger Veneza a partir de 2020 e conseguiu impedir diversas inundações importantes. Mas existe um novo desafio. Quanto mais o nível médio do mar aumenta, maior é a frequência com que essas barreiras precisam ser utilizadas. E manter a lagoa fechada por períodos cada vez maiores pode afetar navegação, qualidade da água, sedimentos e o próprio ecossistema local. O módulo experimental eletromecânico consegue proteger Veneza de muitas marés extremas, mas não consegue impedir a elevação global dos oceanos, nem eliminar completamente a subsidência do terreno. Veneza, portanto, está presa entre dois movimentos. O chão desce, a água sobe, e entre os dois permanece uma cidade construída há mais de 1000 anos, tentando usar engenharia, restauração e adaptação para continuar existindo. Por enquanto, Veneza continua resistindo, mas sua sobrevivência a longo prazo dependerá de quanto a cidade conseguirá se adaptar, enquanto o pequeno espaço entre a terra e o mar continua diminuindo. E esses representam alguns dos lugares mais impressionantes do planeta, onde o chão literalmente se move, afunda, racha ou muda de forma. Eles mostram que, por mais sólido que o solo pareça, a Terra está em constante transformação. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual desses lugares mais chamou a sua atenção. Até o próximo vídeo.